gostaria de estar compartilhando com os irmãos a respeito dos ardis do inimigo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, o texto diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Novamente, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Pai, muito obrigado por esta noite, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até neste momento. Te agradeço, Senhor Deus, pela maneira com que o Senhor se manifestou, Deus, no momento do louvor, a liberdade, Deus, de podermos adorar ao Senhor, tanto no ministério quanto, Senhor Deus, por parte da Gabi, Senhor Deus, em apresentar um louvor ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem, ó Deus, agido, o teu Espírito tem, ó Deus, trabalhado no meio da igreja, e isso nos alegra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai Santo, e agora que estaremos ministrando a Tua Palavra, que Teu Espírito nos dê instrumentalidade para que sejamos, ó Deus, transmitidos, ó Deus, por esta palavra e lavados, ó Deus, pelo lavar regenerador desta mesma palavra. Fala conosco em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Esse importante tema, que é o tema dos ardis, e que também podem ser identificados como sutilezas, ou estratégias, ou estratagemas, como em outras versões da Bíblia fala, vai falar a respeito do conceito e da origem, do significado, do nome que está nesse texto, o diabo. E que, entendido à luz das Escrituras e da tradição reformada, temos na origem desse termo, vindo do grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Esse termo, ele é utilizado para se referir a um ser espiritual que se opõe a Deus e aos seus propósitos. Satanás, que é um outro nome conhecido, também aponta para a atividade deste mesmo ser que se coloca diante do povo de Deus como o adversário, como um acusador, um inimigo. A Bíblia diz que esse Satanás, que esse inimigo é o acusador dos filhos de Deus, o acusador dos eleitos de Deus. Essa é a missão do diabo. Ele é o inimigo. Esse nome próprio, ele, além de ser um nome usual, é dado a este mesmo termo que nós começamos a falar no início, o diabo, o grande adversário do povo de Deus. Portanto, ter o conhecimento dos ardis de Satanás é crucial para a vida cristã. E quanto mais avança a nossa vida cristã, nós vamos descansando e perdendo a vigilância. Quando eu disse no início que o maior número de acidentes com armamento está no meio dos soldados experientes, é porque o soldado experiente ele começa a negligenciar até o cuidado com o armamento que ele porta. O FAL, o fuzil automático leve, que é um fuzil de fabricação holandesa, que já está sendo substituído aí em todo o território nacional, um fuzil que foi fabricado em 1972, até o ano passado, era o fuzil de uso do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Agora está sendo empregado um fuzil de fabricação brasileira, o IA-2, da Imbel, que é a indústria de fabricação bélica do Brasil. Mas este fuzil, o FAL, fuzil automático leve, ele usa um calibre de munição 7,62. Esse 7,62 ele entra e faz um buraquinho pequenininho, mas quando sai do outro lado, seja do corpo humano, ou de um animal, ou de uma peça de ferro, quando sai ele faz um buraco do tamanho de uma laranja. Então é muito importante que o militar que está utilizando essa arma, ele respeite a arma. E não confie demais na sua experiência. Da mesma maneira, o crente ele precisa respeitar essa palavra e ser um exímio
conhecedor da palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos livrar e fazer-nos atentos aos ardis de Satanás. E da mesma forma que acontece no meio do efetivo experiente, a negligência, isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Negligenciar os ardis de Satanás é algo que nós não podemos fazer. É muito importante não somente entender, mas principalmente conhecer os ardis de Satanás. É crucial para a vida cristã, pois ele tenta desviar os crentes e enfraquecer a sua fé. Então, é de suma importância entender os seus planos, pensamentos, esperteza e habilidade. Isso é possível? Sim. Não devemos ignorar o grande número de estratégias que ele usa constantemente para nos ferir e conduzir as almas das pessoas à destruição. Ao homem que não conhece o Evangelho, que não tem Cristo como seu Salvador e nem a sua esperança eterna, o diabo, ele não faz com que a pessoa pule o abismo, ou se atire debaixo de um carro, ou se deite debaixo de um caminhão e entregue a sua vida sendo esmagado por esse caminhão. Não. Quem toma a decisão de fazer isso é o próprio ser humano, mas quem caminha é o diabo. Ele lança sugestões, ele diz que não tem mais jeito, ele entra na mente, principalmente daquele que não tem Cristo como seu Salvador, e conduz essa pessoa à morte. Estratégia do diabo. Portanto, é necessário que a igreja e os cristãos, de uma maneira geral, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, devem estar constantemente atentos contra essas armadilhas, pois elas também são lançadas contra nós. E se nós não estivermos vigilantes, caímos e somos atingidos pelas setas malignas do inimigo. Traçando de novo o paralelo à realidade de um quartel. Um rapaz tirando guarda comigo, tirou a sua própria vida porque a namorada terminou com ele. Agora, o que se passou na cabeça desse rapaz antes dele disparar o tiro contra a sua própria cabeça? Essa menina é a única que você poderia ter. Não terá uma outra moça capaz de suportar você. Você é muito chato. Ou então você é excelente demais para uma outra moça. Você é muito bom para ela. O céu é o seu lugar. O rapaz colocou o bico do fuzil, a ponta do fuzil, debaixo do queixo e deu um tiro. A tampa do seu crânio ficou agarrada no teto da guarita. O período que eu servi, que foi 8 anos, eu vi 4 soldados tirar a sua própria vida de um sargento, por causa de problemas passionais, por causa de questões envolvendo dívida, envolvimento com tráfico de droga. Essa é a realidade. Todas as vezes que eu tirava serviço, e a maioria das vezes eu estava no segundo horário, que era o horário de 2 às 4 da manhã, eu orava ao Senhor, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que este é o lugar onde está o trono de Satanás, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo aqui. É necessário, meus irmãos, que não negligenciemos os ardis de Satanás, e para isso precisamos compreender esses mesmos ardis, de que maneira que o inimigo age. Precisamos ver a definição da palavra ardis ou estratégia. Táticas de engano usadas por Satanás para desviar e enfraquecer aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E eles são empregados de acordo com a realidade de cada alvo. O inimigo não empregará a mesma estratégia que emprega comigo, empregar para com você ou para qualquer outro. Ele sabe das minhas fraquezas, assim como sabe das suas. A alguns Satanás destrói por meio do pecado. Gênesis 3, de 1 a 6, vemos aqui a narrativa, aonde a serpente conduz Eva a pecar contra Deus. Outros exemplos bíblicos de ardis, temos a tentação no deserto, onde Cristo foi posto à prova, à semelhança do primeiro Adão. Está lá em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11.
As tentações apelam para motivações comuns, impulsos físicos, orgulho e desejos de possessões, como afirma João em sua primeira carta. E aqui ele identifica as 3 áreas que o diabo trabalhou para conduzir Eva a pecar contra Deus. João ele declara: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. 1 João, capítulo 2, verso 16. Aqui está as 3 áreas aonde Satanás usou para conduzir Eva a pecar contra Deus. Concupiscência da carne. A árvore era desejosa para se comer. Concupiscência dos olhos. O fruto era bonito, era formoso. E soberba da vida. Nada. Ele sabe que o dia que você comer, você será igual a Deus. Mas João está dizendo aqui que essas coisas não procedem de Deus. Por isso, cada um desses ardis é apresentado especialmente também por Jesus. Satanás apela para Jesus em termos de seu direito divino. Ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus. Aqui a estratégia era colocar Jesus Cristo à prova em relação à sua filiação e o seu poder. Se de fato, de verdade, tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele busca, através do engano e das mentiras, inclusive com papéis definidos em relação a comportamentos dentro e fora da igreja, inclusive. Jesus traz esse alerta ao confrontar os fariseus, acusando-os, dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Quanto a este trecho, João Calvino, reformador francês, ele vai afirmar, identificando as ferramentas usadas pelo diabo para colocar o seu plano em prática. Ele diz que Cristo os chama de filhos do diabo, não apenas porque eles o imitam, mas porque são guiados por sua instigação à luta contra a doutrina de Cristo. Dizer que o diabo é o pai daqueles cujos entendimentos ele cega, cujos corações ele os move para cometer toda injustiça, em suma, ele age poderosamente e exerce a sua tirania, assim como entrou em Judas, para cumprir o propósito que Deus havia predeterminado. Por isso, meus irmãos, Paulo, ele vai apontar para o engano que o cega, o engano que cega os homens, afirmando nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. E também o caminho daqueles que por sua sutileza e predisposição, ele afirma, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência. O diabo, ele não nos cega mais. O autor de Hebreus diz que foi tirado dele o poder. Mas nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos ter sempre a consciência da nossa fragilidade. E então, assim, nós vamos ter condição de definir a natureza dos ardis do inimigo. Ele é sutil e dissimulado, para que ele possa criar divisão, dúvida e pecado. Como Paulo alertou na igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, com suaves palavras de lisonja, enganam o coração dos incautos. Paulo estava escrevendo para a igreja. Paulo estava identificando pessoas com este perfil dentro da igreja.
que foram definidos e aceitaram a definição de papéis de pessoas que possuem a capacidade de serem sutis e dissimulados dentro da igreja. Essa é a preocupação que, como filhos de Deus, nós precisamos ter. Precisamos identificar que os ardis de Satanás, eles são sutis e dissimulados. É igual às doenças que foram catalogadas como doenças silenciosas. O câncer é uma delas. O câncer no início não dói. As patologias, ou até mesmo enfermidades que atuam no sistema nervoso, também são silenciosas. Elas chegam devagarzinho. Quando assusta, a pessoa já está entrevada. Se ela não estiver vigilante com o que está acontecendo. Olha, hoje eu levantei diferente. Eu sinto algo no meu corpo diferente. Aí passa uma semana, continuo sentindo do mesmo jeito. Então o certo é o quê? Procurar um médico. Para saber o que está acontecendo. O corpo dá sinais. Da mesma maneira que a vida cristã também dá. Os sinais estão aí. O diabo, ele não muda de estratégia. Se você quer conhecer o diabo, assista na televisão o leão caçando, a onça, o jacaré, o crocodilo. É daquele jeito ali. O diabo, ele usa a emboscada para pegar as suas presas. Ele separa os mais novos, os recém-convertidos, os confiantes e os mais velhos que estão descansados na sua vida de experiência cristã. Ele separa, ele isola e ataca até destruir, fazendo com que a pessoa se afaste. Estamos, irmãos, diante de um grande número de pessoas afastadas do Evangelho por causa de chumbo na asa que tomaram, ou decepção com liderança, ou com pessoas que estão assentadas do lado, ou com alguma coisa que não saiu do jeito que queria e se afastaram da igreja. Inclusive pregam contra a igreja. E quando vai ver, o inimigo está ali por trás se aproveitando de algo que o próprio ser humano deixa para trás. A mesma coisa que o predador faz. Ele vai atrás, ele pega ali o curso que o animal passa no meio do mato para ir beber água. Ele espera ali. Ele sabe que o animal vai chegar na beira do lago para tomar água. O crocodilo pega e puxa para dentro d'água. Assim é o inimigo. Quando nós não estamos vigilantes. Por isso é necessário estarmos conscientes de que o inimigo não tira férias, de que o inimigo ele não dá trégua, ele o tempo todo está tentando desestabilizar a vida cristã de quem não está vigilante. Uma outra questão muito importante é identificarmos os ardis de Satanás. Para identificarmos, devemos observar padrões de tentações, ou seja, qual o modus operandi de Satanás. O que é o modus operandi? É uma expressão em latim que significa o modo de operação. Como eu falei antes, é a mesma coisa, ele não muda. Porque, como ele é um ser imaterial, espiritual, ele não se cansa. Agora nós não. Nós nos cansamos. Nós precisamos assentar para descansar. E é no momento que nós assentamos para descansar que ele ataca. Para identificar o seu modo de agir, basta ver as suas intervenções ao longo da Bíblia. Quando Paulo diz que para ficarmos firmes, ele declara: estáis, pois, firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A palavra grega traduzida como ciladas aqui é metodeia e significa truque ou malandragem. Provavelmente em Porto Velho deve ser do mesmo jeito que lá em Belo Horizonte, no centro da cidade. O camarada coloca uma caixinha, uma tábua e põe 3 copos. Em cada copo deveria haver uma bolinha, mas só tem uma. Aí são 3 copos com a bola. Vocês conhecem esse jogo. Aí gira para cá, gira para lá, gira para cá, e você tem que descobrir onde está a bolinha. E no meio daquela multidão existe quem está coliado com quem está rodando o copinho.
E aí eu vou depositar 10, eu vou depositar 50. Aí porque está vendo o outro depositar 50 que está culiado com quem está fazendo aquele jogo, a pessoa vai lá e coloca 100, 50. Aí o outro pega, que já está culiado com aquele que está rodando os copinhos. Na hora que ele levanta, a bolinha está ali de baixo, porque ele já sabia que estaria ali de baixo. Isso é truque. Isso é metodeia. Isso é malandragem. Assim o inimigo age. Ele engana sutilmente. Satanás também distorce a palavra de Deus. Ele disse a Eva: certamente vocês não morrerão. Ele também vai exaltar o homem sutilmente: vocês serão como Deus. Gênesis 3, de 4 a 5. Assim como tentou também Jesus, como falamos, no deserto, usando a própria palavra contra Cristo, no intento de alcançar o seu propósito. Sua estratégia é tentar explorar fraquezas pessoais e circunstâncias ligadas a uma realidade a qual se identifica conosco. Pois do mesmo modo, assim também ele levanta falsos apóstolos, falsos obreiros, homens enganosos que fingem ser apóstolos de Cristo, como o Senhor diria: Senhor, Senhor. Esses falsos apóstolos dizendo: não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Ou seja, esses falsos agentes, eles também operam milagres, para enganar os incautos e aqueles que não estão vigilantes, e não estão o quê? Alicerçados ou firmes na palavra de Deus. É importante, meus irmãos, entender que às vezes os cristãos podem ser seduzidos pelo engano, estando em dúvida sobre algumas das grandes doutrinas da graça, podem ficar perplexos com as desavenças e astúcias daqueles que não amam a verdade, mas não podem ser inteiramente enganados e seduzidos. E se observarmos o modus operandi de Satanás, estaremos livres de suas sutilezas, mas precisamos estar o quê? Vigilantes. Em muitos lugares hoje, as Escrituras nos alertam contra a falsa doutrina. O apóstolo Paulo nos traz esse alerta a orientar o seu filho Timóteo. O texto diz: ora, o Espírito afirma expressamente, olha como é que ele começa o texto. O Espírito afirma, e antes do versículo, quando o versículo termina, ele fala assim: nesses últimos dias, o Espírito afirma expressamente. E ele continua dizendo: nesses últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo estava escrevendo para um pastor, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Fique atento, meu filho. Nesses últimos dias, muitos darão ouvidos a doutrinas de demônio, serão enganados. A doutrina é um ensino, um conjunto de princípios. Portanto, as doutrinas de demônios na verdade, são coisas que os demônios ensinam por suas sutilezas, introduzindo em meio aos ensinos verdadeiros, para comprometer o verdadeiro ensino, a exemplo da doutrina herética do sono da alma. Eu me lembro que eu barrei uma música aqui, que fala justamente sobre esse sono da alma. O sono da alma é uma heresia, um falso ensino das testemunhas de Jeová e também dos adventistas do sétimo dia, não tendo base nas Escrituras, pois até os textos que tentam usar são distorcidos. Pois quando a Bíblia fala em dormir com respeito à morte, ela está usando uma figura de linguagem chamada eufemismo. Troca de uma expressão pesada por outra mais leve. Aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, diz o texto. Ora, não entristeça, porque o meu amigo Lázaro, ele apenas está dormindo. Isso é eufemismo. Jesus não está ensinando a doutrina do sono da alma, simplesmente está substituindo uma expressão pela outra. Não se preocupe, porque o meu amigo Lázaro está morto e ele vai ressuscitar. Olha como é que é mais agressivo. Não se preocupem, fiquem tranquilos, porque o meu amigo Lázaro, ele apenas dorme. Jesus fala a mesma coisa a respeito da filha de Jairo. Ela apenas está dormindo, e ele pega ela pela mão e ela levanta.
É uma figura de linguagem chamada eufemismo. O texto não está dando liberdade para esses hereges ensinar que nós estamos dormindo, esperando Jesus voltar. Não existe sono da alma. O que o presbítero César falou é a mais pura verdade, onde ele diz que o corpo, ele se prende à terra porque é ordem de Deus. O corpo volta para o pó, porque do pó ele veio, e a alma volta para Deus. O corpo está preso à terra até o dia que o Salvador Jesus Cristo voltar e der a ordem: ressuscitem, da mesma maneira que ele fez com Lázaro. E independente do jeito que morreu, se morreu queimado, se morreu comido pelos peixes, se morreu de explosão, se morreu atropelado por um avião, se é que existe isso, não interessa o jeito que morreu, a morte terá que obedecer ao Senhor da vida e devolver o corpo, tanto para aqueles que vão para o céu, receberão um corpo preparado para a eternidade. Pastor Cleilson fala que nós estaremos no céu entre os 30 e 33 anos, nós teremos essa idade, que é o auge da idade. Só a irmã Marina que terá 33 anos de idade. Diz o pastor Cleilson, né? Um corpo preparado para a eternidade com Deus. Aqueles que morreram sem Cristo, eles receberão um corpo preparado para sofrer eternamente no inferno, aonde o bicho come e não para de comer, aonde o fogo queima e não para de queimar. O fogo queima a carne, ela cresce de novo, queima, cresce de novo. O bicho come, o lugar que comeu ele vai crescer de novo, e a pessoa sentindo aquela dor intensa. E nós estamos falando apenas do bicho e do fogo. Fora o Senhor falando assim: olha, eu estarei celebrando com os meus filhos na boda do Cordeiro, do meu Filho Jesus Cristo, e enquanto isso eu piso o lagar da minha ira, enquanto Deus celebra conosco, os pés dele estarão lá no Guiena, pisando aqueles que estarão sendo comidos e queimados. Apocalipse fala sobre isso, que Deus pisará o lagar de sua ira. O lagar é o lugar onde é que o agricultor, o vinicultor, jogava suas uvas, e antigamente, fazia asepsia dos pés, eu acho que fazia, entrava dentro daquele bacião de madeira e pisava as uvas para fazer o vinho. Eu não sei se limpava os pés, mas o negócio, era entrar no tonelzão e pisar. Aquilo ali que é o lagar. E Deus vai pisar o lagar de sua ira contra aqueles que afrontaram o Senhor. Eu disse aqui na quarta-feira, se não me engano, que Jesus Cristo vai separar um momento exclusivo para tratar até com aqueles que zombaram dele na cruz. Cirilo de Cesareia, um dos pais da igreja, ele escreve isso. Ele vai dizer que Jesus Cristo separará um tempo para tratar com aquele que estocou o seu lado com a lança, para tratar com aquele que jogou com as suas vestes e que zombou dele. Não vai ficar nada de fora. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor nos chamou para ter vitória, mas para ter vitória nós precisamos confiar no Senhor e estarmos atentos. Aqueles que seguem as doutrinas de demônios apostataram da fé, ou seja, obedecem a ensinos de demônios, sendo este um assunto sério, porque envolve um afastamento da verdade do Evangelho de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, antes que se manifeste a vinda do Filho de Deus, é necessário que aconteça a apostasia, o afastamento da verdade. E depois da apostasia, o anticristo se manifestará. É necessário estarmos atentos. E estar atento é perceber as divisões, os conflitos, falsos ensinos. Mas para isso se faz necessário o conhecimento e a vivência íntima com a sã doutrina. Pois Satanás usa divisões e desentendimentos, inclusive falta de conhecimento bíblico, para enfraquecer a unidade dos cristãos. Precisamos também, queridos, além de conhecer, de perceber, de entender, precisamos resistir aos ardis de Satanás. Tiago capítulo 4, verso 7, o texto diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
E aí fica a pergunta: como resistir ao diabo? A resposta para essa pergunta está bem clara no próprio texto. Perceba que antes de o escritor bíblico dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o escritor, o irmão Tiago, ele vai dizer: portanto, sujeitai-vos a Deus. Isso significa que a única maneira possível de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus. Esse versículo faz parte de um texto em que Tiago fala sobre a importância da sabedoria divina na vida cotidiana do cristão. Tiago capítulo 3 e capítulo 5 vai tratar sobre isso. A sabedoria que vem do alto é indispensável para o crente enfrentar as provações que possam surgir. Então ele contrapõe a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A sabedoria divina é pura, pacífica e misericordiosa. E principalmente tratável. Se você quer identificar alguém com sabedoria divina, procure saber se ele é humilde. Não que ele se humilhe, mas se ele é humilde. O texto não tem compromisso com quem se humilha. O texto com quem é humilhado, na verdade. O texto tem compromisso com aquele que se humilha, aquele que se submete. A sabedoria divina é pura, pacífica e misericordiosa, e principalmente tratável. Já a sabedoria terrena, ela é invejosa, animal, demoníaca, Tiago 3, de 13 a 18. E que inclusive faz aliança com o adversário para lutar contra a unidade da igreja. O remédio para isso é justamente se sujeitar a Deus. Ao se sujeitar a Deus, o crente obtém a sabedoria divina necessária para resolver e evitar esses problemas. Esse sujeitai-vos a Deus significa colocar-se em completa obediência a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer essa análise. Eu estou até que ponto em completa obediência a Deus? Se submetendo a Ele em fé e arrependimento, fortalecendo assim a mente e o coração, meditando na palavra de Deus e na oração contínua. Efésios capítulo 6, verso 10, diz o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Manter a vigilância e o discernimento é estar atento aos sinais de engano e fraqueza. E para que isso ocorra, meus irmãos, é necessária a busca de ajuda através da comunhão com a igreja. Pois o envolvimento com a igreja é muito importante para o apoio mútuo. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, ele vai declarar: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia aqui é com letra maiúscula, ou seja, o dia do Senhor. O fato de virmos à igreja não é simplesmente de assentarmos uns do lado do outro, não, nós precisamos nos estimularmos. Irmão, eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco, eu estou chateado com algumas coisas. Não, o que acontece é justamente ao contrário. As pessoas se chateiam por qualquer razão, e não estou dizendo que quando eu falo qualquer razão, eu estou dizendo por diversas razões. E ao invés de ela se aproximar da igreja, ela se afasta. Já perceberam isso? Ah, eu fiquei em casa, porque eu estou desanimado. Nossa, estou cansado. Meu Deus, não estou afim não. Domingo que vem eu vou. Aí no domingo que vem eu não vou de novo. No outro domingo eu não vou de novo. Daqui a pouco eu estou em casa. Eu não quero saber da igreja. Porque os irmãos ficam se intrometendo na minha vida. Ah, não, eu não aguento isso. Por favor, isso aí já apostatou. É a brasa que se afastou do braseiro e o fogo apagou. É isso que o apóstolo Paulo fala quando nós não devemos apagar o Espírito Santo. O apagar o Espírito Santo não é extinguir a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, porque isso é impossível. Mas os dons que Ele te deu, a vivacidade que Ele te deu, a alegria da salvação que Ele te deu, o desejo de estar na casa de Deus que Ele te deu, a vontade de estar em comunhão, de ler a palavra, vai tudo apagando, extinguindo. Daqui a pouco nós estamos lá no mundo. Irmãos, uma hora que você tiver experiência, tiver oportunidade, Deus criar essa oportunidade e você achar que deve, faça uma experiência. Tente pregar o evangelho para quem conhece e está afastado. É pior do que pregar para um ímpio. É pior. A pessoa desqualifica o evangelho
para justificar a sua vida de pecado, para justificar a sua falta de compromisso com um Deus que ele sabe que existe e que vai pedir conta à vida dele. E que quando ele for enviado para o inferno, até os dons que Deus deu a ele, Deus vai tirar. Você não vai para o inferno com os meus dons, eu vou tirar de você. E a Bíblia diz que Deus despojará todos os dons que Deus deu para o seu povo. Aqueles que se diziam povo. Aqueles que se diziam crentes. Mas que no momento da provação, a semelhança de Demas, quando ele abandonou o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que Demas era um dos líderes da igreja, e ele viu a verdade, a veracidade no ministério do apóstolo Paulo. Inclusive o texto fala que ele era uma testemunha que poderia ter ajudado o apóstolo Paulo no julgamento perante o imperador, mas ele preferiu abandonar o apóstolo Paulo. Demas, amando o presente século, me abandonou. Em outras traduções, vai dizer que Demas ele ganhou o pior título e característica que um crente pode receber na vida dele, de fujão. Crente fujão. Quando chega na hora de dar a vida por Cristo, ele corre, porque de fato e verdade não sabe da verdade e da veracidade do compromisso que ele assumiu diante de Deus. Irmãos, o nosso compromisso diante de Deus custará a nossa vida. Lembrem-se disso que eu estou falando aqui. Se acontecer, porque você faz parte de uma igreja que crê que nós vamos passar pela tribulação. Como diz o pessoal aí fora, o pau vai torar. Desculpa a expressão. Eu não quero ser um crente fujão, irmãos. Eu prefiro que coloquem uma bala na minha cabeça. Ou você nega a Cristo, ou eu te dou um tiro na sua cabeça. Dê. Eu fecho os olhos aqui e abro o céu. Essa é a convicção que cada um de nós temos que ter. A verdade, ela precisa ser defendida, mesmo que ela nos traga prejuízo. Mas para isso precisamos estar atentos. E concluindo, irmãos, vamos aqui a algumas aplicações práticas. Se faz necessário um exame pessoal para entendermos os ardis de Satanás. Porque assim estaremos sempre orientados, conforme o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28. Nós lemos o texto apenas quando estamos na ceia, né? O texto fala lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário nos examinar. Você se conhece? Você se conhece? Porque Deus conhece você mais do que você. É necessário você se conhecer, saber como e aonde está fundamentada a certeza do seu compromisso com Cristo Jesus. Senhor, eu quero ter essa certeza que mesmo que alguém coloque uma bala na minha cabeça, ou mate meu filho, eu não te negarei. Porque Deus deu um exemplo, nos dando o seu filho para morrer no nosso lugar. Portanto, é necessário que o homem examine a si mesmo, pois uma reflexão sobre as áreas em que se pode estar vulnerável aos ardis de Satanás se faz necessário, pois o diabo conhece os nossos pontos fracos. Alguns possuem pontos fracos nos relacionamentos interpessoais. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Se falar um A mais alto que o meu, eu digo até o Z mais alto que ele. Mas eu não levo desaforo para casa. Essas são as pessoas que possuem problemas em relacionamentos interpessoais. Outros possuem problemas na área financeira e o diabo sabe. O diabo sabe disso. Pessoas que não aguentam compulsão de comprar. Comprar até que não precisa. Fidelidade ao Senhor, tanto na vida financeira, quanto no compromisso com a igreja local. Outra dica seria a adoção de estratégias diárias. Cultivar hábitos espirituais, leitura da palavra, meditação, oração, jejum, sempre quando for necessário. Os irmãos que têm participado do relógio de oração, sabe agora que 1 hora passa assim, ó. Então você pode orar 1 hora na sua casa? Pode. Você pode avançar para 2 horas? Pode. Basta você querer ter um compromisso íntimo com o Senhor. Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor todos os dias, 4 horas da manhã. Eu vou me levantar, Senhor, vou lavar meu rosto e vou lá para a sala. Vou ler um texto. Mesmo que eu não entenda, Senhor, mas eu quero ouvir o seu silêncio. Mas eu quero sair daquele lugar abençoado, entendendo que o Senhor esteve ali comigo. Irmãos, tenho certeza
que Deus estará com vocês ali. Eu me lembro que um dia na minha casa, eu levantei, umas 3:30 da manhã, isso lá numa cidade próxima a Belo Horizonte. Eu li um texto, orei, Deus não falou nada comigo. Eu até queria ter essa experiência de novo. Tem que buscar, né? Aí, com a Bíblia aberta, fechei os olhos. De repente, quando eu abri, a sala 3:30 da manhã estava mais claro que isso aqui, e tinha uma pessoa sentada do meu lado. Até a sola do sapato era branco, igual essa cadeira, ou mais branca do que essa cadeira. Eu tive medo de olhar para a pessoa. Essa pessoa me pegou e me levantou assim. Eu fiquei suspenso mais ou menos quase com uma meia hora. E eu via meus pés afastados do chão. E aquilo me dava uma sensação de descanso tão grande. Uma sensação de alívio. De que eu não precisava naquele momento preocupar com nada. Nem de ir para o serviço, pagar a conta. Pagar a Unimed, como diz o César aqui ontem. Pagar a prestação do carro. Financiamento da casa. Tantas coisas que nos preocupam nessa terra. Assim será lá. Marque o encontro com Deus. Precisamos participar sempre que pudermos dos estudos bíblicos, grupos de oração para fortalecer a fé, para que tenhamos discernimento. Precisamos reafirmar sempre, irmãos, para nós mesmos a necessidade de estarmos conscientes e alertas sobre os ardis de Satanás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem ele possa, nessa versão aqui, devorar. Em outras fala tragar. Faça um desafio a você. Tudo bem que nós estamos no calor, mas largue o seu edredom de lado e vai para a sala falar com Deus. Senhor, está tão difícil, tão cansado, Senhor. As minhas costas doem, meus pés, minha cabeça, Senhor Deus. Eu não sei mais o que fazer, os problemas da empresa, problema com os meus filhos, relacionamento na empresa. Senhor, me ajuda, Senhor, me dê sabedoria, me dê compreensão de tudo isso. Mas acima de tudo, Deus, eu quero estreitar o relacionamento com o Senhor. Faça isso. Você vai ver a experiência que você vai ter. É o meu desejo e a minha oração para você a partir de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.